estamos de volta com Mulheres Antenadas e continuamos a falar sobre a participação da mulher na política e como a participação feminina faz a diferença na política. E aqui comigo, do nosso lado, estamos recebendo a deputada Rejane Pitanga. Tudo bem, deputada? Tudo bem. Seja bem-vinda a Mulheres Antenadas. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Então, deputada, no primeiro bloco nós falamos a respeito dessa pequena participação das mulheres na política do nosso país, né? A senhora acredita que isso pode ser uma questão cultural, né? Que desde cedo as meninas já são educadas para os trabalhos domésticos, ao contrário dos homens, que desde cedo já são ali educadas para poder seguir uma certa liderança? A senhora acredita que isso pode ser uma questão cultural mesmo? Ela é cultural, né? Nós vivemos num país extremamente machista, preconceituoso, onde as mulheres foram confinadas durante muito tempo ao espaço privado. Para uma mulher chegar no espaço político, de ser uma parlamentar, tem uma trajetória. Claro. Né? Normalmente é assim, nem sempre é assim. E nós ocupamos uma posição, o Brasil ocupa uma posição atrás de muitos países árabes, inclusive do ponto de vista de participação das mulheres no parlamento. E isso tem muita coisa atrás. Se a gente for analisar, as mulheres são responsáveis em 90% pelas tarefas domésticas. Né? Nós, apesar de sermos maioria da população, ocupamos postos de trabalho com menores remuneração, enfim. O mundo do trabalho é desfavorável e o mundo político também é desfavorável. Portanto, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é um momento onde se debate a reforma política, eu quero dizer para vocês que eu sou uma militante do movimento de mulheres há muito tempo. Né? E venho de uma origem difícil, inclusive para as mulheres. Eu sou dirigente sindical, né? Fui presidente da Central Única dos Trabalhadores, dirigente dos sindicatos professores. Então, vivi esses anos todos de militância, também no Partido dos Trabalhadores, num espaço difícil para as mulheres. Até porque todos os espaços de poder são espaços difíceis para as mulheres. Né? Então, nós estamos lutando muito na reforma política, primeiro pelo financiamento público de campanha, depois pelas listas fechadas com alternância de sexo. Nós queremos empoderamento para as mulheres. E não é uma luta de mulheres contra homens, é uma luta das mulheres por igualdade. Claro, igualdade, né? De direitos. Então, nós não temos uma sociedade democrática com preconceito e desigualdade entre homens e mulheres. E nós vivemos numa sociedade desigual. Deputada, mas a senhora acredita que isso pode ser também, falando em preconceito, que a própria mulher acredita que a política é uma coisa mais para o homem e que às vezes não vota na mulher? Olha, tem isso, mas é uma coisa, é um processo histórico, é um processo. Quando você pega, por exemplo, a dificuldade das mulheres, apesar da política de cotas, que é uma política transitória importante, importante de ocupação de espaço das mulheres, mesmo assim, a gente vê que os partidos, aí eu falo no conjunto, né, as mulheres preenchem as listas até para completar a cota sem muita condição de disputar o processo eleitoral. Então, culturalmente, num país coronelista como o Brasil, onde as mulheres o espaço nosso era ou de primeira-dama ou de coadjuvante no cenário, né? Portanto, nós caminhamos muito, né? Muitas mulheres fizeram essa luta, nós não ganhamos espaço de graça, nós conquistamos, né? Fomos conquistando. Temos hoje a primeira mulher a presidir o Brasil. Isso, já ia perguntar para a senhora, será que começa a mudar em âmbito nacional? Falar, é possível chegar a ter uma mulher lá? Claro. Então, nós mulheres hoje, vimos isso de uma forma diferente? Todas as mulheres hoje podem sonhar em ser presidentes da República. Porque é possível, né? Possível. Mostrou agora. Dilma chegou lá. Isso. Foi um processo, né, que veio a partir de 8 anos de um governo que pensou o Brasil de uma forma menos desigual, né, fez políticas públicas no Brasil de redução da desigualdade social e também pensou política de transversalidade de gênero no governo. Então, isso é importante, porque não existe nada mais machista do que os espaços institucionais. Né? Pega o Congresso Nacional, são 513 deputados, nós temos menos de 10% de mulheres. Então, uma trajetória muito difícil. Por isso que é importante que a gente fortaleça os espaços de participação das mulheres. Eu tenho lutado muito por isso na Câmara Legislativa, muito, até porque
Eu batalho incansavelmente por isso, porque eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade na forma de dirigir, né? As mulheres têm uma sensibilidade na forma de fazer política, bem diferente. Bem diferente. Feminino, mais apurado. O olhar feminino é diferente. E falando dessa desigualdade, a gente sabe que a sua palavra de ordem é igualdade, né? Uma das coisas. Vamos falar um pouco dos seus projetos, o que a senhora vem buscando para isso acontecer? Tá, deixa eu falar para vocês. Eu tenho, assim, 2 focos, basicamente, no mandato. Eu sou professora, né, tenho um orgulho enorme de ser professora, vim de muitos anos de luta no movimento da educação. Esse é um dos focos, até porque eu acho que não existe uma sociedade com desenvolvimento sem educação de qualidade. Esse é um dos focos. O outro são os direitos humanos. E nos direitos humanos estão os direitos das mulheres, porque os direitos das mulheres, antes de tudo, são direitos humanos. Então, eu tenho uma série de preocupações com relação à ocupação de espaço, a pensar a mulher no mercado de trabalho, a discutir e combater a violência doméstica, que é um dos maiores males no nosso país. A cada 15 segundos no Brasil, uma mulher é vítima de violência doméstica. Que é um absurdo. Um absurdo. A Lei Maria da Penha faz 5 anos agora. Foi uma conquista das mulheres, do movimento de mulheres. Muito importante, que mudou muito tudo isso. Ela mudou e ela dá visibilidade à violência. Claro. Muitas pessoas falam, mas a Lei Maria da Penha, a gente todo dia vê casos de violência. Não é que a violência aumentou, ela ganhou visibilidade. As mulheres estão se encorajando mais a denunciar. Porque então, tem um apoio, né? Pode contar com alguém que ampara nesse problema todo. Era uma questão até muito pouco tempo consentida pela sociedade, até porque os homens se sentiam donos da nossa vida, do nosso corpo e do nosso destino. Essa é a história das mulheres. Pensamento machista que a nossa sociedade, infelizmente, ainda vive muito. A história das mulheres é a história da opressão e a história da desigualdade. Verdade. Portanto, nós temos uma tarefa, e quando eu falo nós, é porque o combate à violência doméstica não pode ser uma luta só das mulheres. É uma luta e tem que ser uma luta da sociedade. Então, popularizar a Lei da Maria da Penha, garantir a sua implementação, garantir que as mulheres conheçam, né, que os homens conheçam, inclusive a Lei Maria da Penha pressupõe assistência ao agressor, enfim. Isso vai ajudar muito, né, nesse cenário que esse mal, ele não dilacera só o corpo, né, ele dilacera a alma e a autoestima das mulheres. Com certeza. Então, só voltando um pouquinho naquele slogan que nós falamos até no começo, né, que é a força da mulher na política. Então, quais são os desafios a serem enfrentados aí por todos nós? Eu acho que é a superação desse cenário de desigualdade. Né? Esse cenário de desigualdade na vida, no mundo do trabalho, nós temos que superar. Eu estou com 2 projetos assim bem próximos de serem apreciados na Câmara. São 2 projetos de resolução. Um é da criação da Procuradoria da Mulher na Câmara Legislativa, que é um espaço que vai acolher denúncias de violência, receber mulheres e acompanhar a implementação das políticas para as mulheres no Distrito Federal. Isso já existe na Câmara Federal. Né? E o movimento das mulheres que estão nas assembleias legislativas é de implantar nas câmaras dos estados. E o outro é um projeto de resolução que prevê a cota de mulheres na mesa diretora da Câmara. E esse eu vou brigar muito, todos os 2. Até porque nós temos disputa de empoderamento para as mulheres, independente do caráter partidário. Eu propus também na Câmara a criação da bancada feminina. Nós somos 2 mulheres na bancada do governo e 3 mulheres na bancada de oposição. Teve uma receptividade muito grande entre as parlamentares, até porque juntas somos 5 só, em 24. Né? Nós podemos, primeiro, ter uma ação suprapartidária. Isso já existe no Congresso Nacional. Isso. Né? As diferenças, e temos muitas diferenças do ponto de vista ideológico, político, mas temos uma coisa que nos une bastante, que é a luta para avançar as conquistas das mulheres. Então, acho que isso é importante, há um movimento nesse sentido. Eu espero que a mesa diretora da Câmara aprove
Até porque na próxima gestão da Câmara nós queremos ver mulheres na Tomara mesa que sim. diretora, porque isso vai incentivar, vai máximo motivar e aí com certeza vai ter mais liberação. cadeiras lá. Com certeza, eu vou ficar muito feliz, né? Se ao final a luta é essa e nós do estaremos mandato aí a para gente apoiar. conseguir contribuir para o avanço da luta das mulheres no Distrito Federal. Deputada, infelizmente o nosso tempo já chegou ao final. Eu falo muito. Foi ótima porque o papo é bom, papo verdade, muito bom. interessante. Muita coisa para falar. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Mulheres Antenadas. E hoje o nosso programa trouxe um tema muito importante para todos, a participação da mulher na política. E como não poderia deixar de ser, Mulheres Antenadas lançando um olhar nessa participação feminina na política. Claro, as deputadas Celina Leão e Rejane Pitanga vieram aqui e mostraram que é, acima de tudo, indispensável a luta da mulher nessa questão da força da mulher na política, né? Espero que nosso programa tenha contribuído. Ficamos por aqui. Deputada, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, eu estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. E tomara que a bandeira seja levantada e que seja cumprida. Com certeza, nós vamos continuar firme, apoiando essa bandeira. Obrigada. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Até o próximo programa. Yeah.